Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre prevenção de suicídio. Quais são as estratégias baseadas em evidência, o que a gente precisa saber para salvar cada vez mais pessoas que têm esse tipo de sofrimento. Conversar sobre suicídio é sempre muito delicado. É um assunto complexo que gera muitas emoções e que gera muito debate na conversa pública. Deveria gerar mais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cada morte por suicídio é uma morte que poderia ter sido evitada. Existem estratégias que a sociedade como um todo pode implementar para reduzir as mortes por suicídio. Se você está sofrendo com falta de esperança, falta de sentido, chega a pensar que a vida não vale a pena ser vivida, procure ajuda imediatamente. As condições de saúde que levam a esse tipo de pensamento, elas são condições que têm tratamentos e tratamentos que funcionam. Então procure ajuda. Nessa hora do desespero, nessa hora do sofrimento, ver vídeos no YouTube, ficar buscando conteúdo sozinho não é uma boa estratégia. Você está nesse momento sofrendo, pause o vídeo agora e vá procurar o seu profissional de saúde, um médico da sua confiança, e busque ajuda. Se você é alguém interessado sobre o tema, alguém que se preocupa com saúde mental, alguém que tem algum familiar que você acha que pode estar passando por esse momento, vamos juntos que esse bate-papo vai valer a pena. Tem gente que fala assim, quem quer se matar, se mata mesmo. Não fica falando, não fica avisando. Quem fica avisando é porque não vai fazer. Isso é mentira, isso não é verdade. Os dados científicos mostram que a gigantesca maior parte das pessoas que morrem por suicídio, elas têm uma trajetória prévia de comunicação ou de contato com equipamentos de saúde, poderiam ser identificados como alertas de cuidado. É uma decisão pessoal, mas está permeada de fatores sociais. O elemento central dessa história é o senso de pertencimento aos valores sociais. Eu sou importante para alguém, alguém é importante para mim. Esse senso de pertencimento seria um fator central que alguém que não tem ou que tem muito frouxo, muito fraco esse senso de pertencimento, está mais exposto ao risco de comportamento suicida. E até um cuidado que eu tenho ao falar essa questão, que a OMS diz que toda morte por suicídio é uma morte que poderia ter sido evitada, não é que você que perdeu um ente querido por suicídio deveria ter sido capaz de evitar. Não, não é você. Essa culpa é uma culpa da sociedade inteira. Tem um monte de fatores sociais e tem questões pessoais. Como é que a gente pode mudar isso? Cuidar de saúde mental não é tão diferente dos cuidados de saúde física geral. Quando é que você começa a escovar os dentes para você não ter cárie? Na infância. Então, saúde mental também. E o que seriam ações de saúde mental que devem ser implementadas na infância? Ações de educação socioemocional nas escolas. O que são as emoções? Como lidar com raiva? Como lidar com agressividade? Como reconhecer e lidar com medo? Como ter uma relação de cooperação com um colega? Prevenção do uso de álcool e outras drogas. Uso de álcool e outras drogas, todas as drogas, isso está envolvido no comportamento de adoecimento mental e tem um papel crucial no comportamento suicida. Então, toda ação de prevenção do uso de álcool e outras drogas é uma ação de prevenção de suicídio. Restrição de acesso a meios letais de suicídio. E outro fator importante nesse contexto social é responsabilidades em falar sobre o tema suicídio. O debate público, se for irresponsável, ele pode influenciar negativamente. Então, por exemplo, tem uma morte por suicídio de uma celebridade. E aí se trata essa morte de um jeito romântico, quase heróico. Isso é péssimo para o impacto social que isso vai ter, porque isso vai provavelmente produzir um efeito de cópia. Não significa que a gente não deva falar, não, mas a gente tem que falar com responsabilidade. Então, a conversa de apoio na saúde mental, de acolhimento de sofrimento de saúde mental, é uma conversa que é muito mais de ouvir do que de falar. E de preferência ouvir sem julgamentos. E aguentar ouvir coisas difíceis. Fulano, tenho visto você um pouco diferente, mais fechado, mais irritado. Me conta, eu tô observando certo? Como é que as coisas estão? Talvez seja uma boa introdução
E ouvir. Ouvir. E quando a gente ouve a pessoa falando uma coisa difícil, nosso primeiro instinto é dar a solução. Ah, mas você já fez isso? Você já fez aquilo? Não. Esse primeiro contato é ouvir. E você pode ir fazendo perguntas, de preferência perguntas sem julgamento, mais para a pessoa poder explicar o ponto dela. E, curiosamente, quando a pessoa vai explicando o ponto dela, algumas soluções ou algumas estratégias, algumas coisas que para aquela pessoa não estavam claras, às vezes vão ficando claras ao longo da conversa. Para a própria pessoa, esse diálogo, às vezes, um diálogo acolhedor, vai construindo nele mesmo algumas pistas do que aquela pessoa precisaria encontrar. Veja, são as soluções da própria pessoa e a sua disposição de estar ao lado vai oferecer o cenário para aquelas soluções acontecerem. Digamos que nessa conversa a pessoa fala assim, poxa, eu estou vendo que para mim não tem saída, eu vou fazer alguma coisa contra mim mesmo. Poxa, que sofrimento, que desespero. Vamos procurar ajuda? Esse é um tipo de comunicação que aí exige você ser um pouco mais propositivo no sentido de ajudar aquela pessoa a chegar num atendimento de saúde. Essa pessoa precisa de um atendimento de saúde porque o comportamento suicida é uma situação de urgência que precisa de acolhimento. Então, quando há esse tipo de comunicação, óbvio, você vai continuar a ouvir e acolher, mas encaminhar para um atendimento de saúde. Alguém num risco de suicídio precisa de um atendimento que é um pouco mais frequente e intenso. Imagina o seguinte, é como se a pessoa fosse precisar, talvez, ser atendida no pronto-socorro, ou ficar em observação no pronto-socorro, e depois ter várias avaliações por vários profissionais e acompanhamentos quase que diários. É um pouco isso, é uma urgência como seria outra urgência médica. Mas, saiba, a prefeitura da sua cidade, a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade, tem a obrigação legal de garantir o acesso a esses serviços. Ah, mas na minha cidade não tem. Certo, ligue na ouvidoria da Secretaria de Saúde do seu município e fala, olha, estou com essa situação, sou cidadão desse município, preciso de ajuda para saber onde eu vou receber essa ajuda. Esse é um convite que eu faço para vocês, assim, de se aproximar da possibilidade de prevenção de suicídio. Eu queria que vocês tivessem essa clareza de que é possível prevenir comportamento suicida, é possível ajudar alguém que está em sofrimento e em risco de suicídio, e que é uma tarefa social ampla, complexa, mas possível de ser feita.